Olá, ouvinte do Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, queridos ouvintes e telespectadores do Agtech Garage Videocast. Começamos 2023 com novidades, então agora também em vídeo para você que nos acompanha e gravando direto do estúdio da PwC Brasil aqui em São Paulo. Desde 2022, o Agtech Garage passou a fazer parte do Network PwC. E o nosso tema aqui é um tema daqueles para te deixar inquieto, seja na cadeira giratória do escritório, no ônibus ou no carro. A gente vai falar sobre a fórmula para construir a sua estratégia de inovação. E, como sempre, estou muito bem acompanhada aqui. Quero apresentar para vocês os nossos convidados. Agora não dá para fazer mais muito suspense, porque vocês estão nos assistindo. Então, sem delongas, chamo primeiro a nossa prata da casa, Dalana de Matos, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Participei da primeira temporada de 1 ou 2 episódios. Foi uma temporada inicial, né? Onde a gente trouxe conceito, a gente deu essa base realmente para a gente chegar nessa segunda etapa aí, aprofundando um pouco mais, né, cada ponto que a gente trouxe na primeira sessão, na primeira parte, né, desse podcast. E, bom, gente, eu me chamo Dalana, hoje eu sou estrategista de inovação, eu olho para a inteligência do Hub, para todo o aprendizado gerado nos cases, dentro das empresas, como que as empresas estão olhando para a estratégia, e transformo isso em experiências de aprendizagem, experiências também em conteúdos, né? Experiências no geral para ajudar as corporações a se estruturarem para de fato se conectarem com esse ecossistema. É um prazer estar aqui, Marina. Fulco, por favor, o nosso André Fulco-Gaut, muito conhecido como Fulco no mercado, então vamos assim, Fulco. Obrigado, Marina. Satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Eu sou um agrônomo, né, formado lá em 2005, né, mas já com o propósito de modernizar a agricultura desde pequenininho, porque sou filho de agricultor também. E para mim é uma grande satisfação estar aqui, né, fazendo parte desse grupo seleto aqui de profissionais, aqui, especialistas no tema. E eu tenho uma jornada na Bayer, né, trabalhando no core business, né, de produtos há muito tempo. E para mim foi uma grande satisfação trabalhar com inovação aberta, né, e poder experimentar nesse movimento e participar de um começo, né, aqui junto com o Hub, também em parceria. E para mim é uma grande satisfação. E hoje faço parte do time de Open Innovation na América Latina, focado aqui no Brasil, responsável pelo engajamento do ecossistema e também pela esteira ágil de inovação, né? Então, fazendo essa ponte entre a Bayer e os hubs de inovação e os parceiros de negócio, para que a gente possa mover projetos de inovação e prepare toda a esteira para que isso seja aproveitado em novos modelos de negócio. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, Marina, colegas, e, enfim, muito ansioso aqui de fazer parte dessa discussão bem interessante. Grande satisfação, Fulco. A gente tem aqui também o Coutinho. Coutinho, por favor, se apresente. Obrigado, Marina, Dalana, meu xará aqui, prazer. Vai ser muito bom aqui falar de agro, sempre um prazer, gosto muito. Também sou agrônomo, assim como meu xará. Trabalhei os últimos quase 10 anos em consultoria, sempre focado aqui no agro, na inteligência de mercado. Venho de família de empreendedores, já tive meus próprios negócios, sempre algum side business, alguma coisa, sempre gostei muito de testar coisas novas, de inovar. E é isso aí, vai ser um prazer conversar com vocês sobre agro, que eu amo tanto, e sobre inovação, que é muito, muito importante para esse setor. Vamos lá. Como eu vinha dizendo, né, o nome desse episódio é a busca pela fórmula mágica na implementação da estratégia de inovação. E aí eu não poderia deixar de perguntar qual seria o primeiro passo, né, para as empresas, tanto as grandes como as startups, entrarem nessa seara da estratégia de inovação. Vou contar com a Dalana aqui para dar um primeiro overview para a gente. Legal, Marina Salles. Bom, a gente parte do princípio do universo de inovação, né? As empresas que entram com a gente, que fazem parte do nosso ecossistema, elas já têm essa visão, né, da importância da inovação para se manterem relevantes e competitivas dentro, né, desse mundo, dessa nova dinâmica que é complexa que a gente conhece hoje. Mas trazendo um paralelo com o universo literal que a gente conhece hoje, né? Esse universo que ele é complexo, muitas vezes a gente não sabe direito o que tem por trás, né? É um ambiente diverso, é um ambiente de fato onde a gente precisa explorar cada vez mais. Dentro desse cenário, né? Saber onde você está, né? E traçar estratégias de como você vai explorar esse ambiente,
a gente entende que hoje é o grande primeiro passo, né? E por que eu tô falando isso, tá? Tô falando isso porque nós percebemos, né, no nosso dia a dia no Hub, principalmente agora em 2022, com o amadurecimento do ecossistema. 2023 já. Em 2022 percebemos, né, para 2023, que a gente percebeu esse amadurecimento do ecossistema, a gente percebeu as empresas olhando um pouco mais para essa estratégia, dando um passinho atrás e entendendo se realmente essa estrutura não estiver armada, se eu não entender para onde eu tô indo, para onde eu tô buscando, onde eu tô explorando de fato, eu não vou conseguir resultados a longo prazo. Eu não vou conseguir escalar as soluções. Hoje a gente, obviamente, as empresas entram no Hub, a gente faz scouting com startups, mas acaba sendo pontual. Como transformar isso de uma forma estratégica dentro das empresas? E aí, a gente sente que esse tem sido o grande aprendizado das empresas do ano passado e isso chega pra gente. E não só chega pra gente, quando teve alguns dados que me chamaram a atenção em algumas pesquisas que saíram esse ano. O primeiro dado é do relatório de inovação da ACE, que eles fazem há alguns anos, mas que saiu agora de 2023. E um dado bem legal é que é o seguinte: um dos maiores obstáculos, né, para a inovação dentro das corporações é estrutura e governança. Esse número subiu para 40%. Na pesquisa anterior, ele não passava de 25%, né? Então, houve esse boom pós-pandemia, onde as empresas buscaram, né, inovar e vamos movimentar, vamos reagir a tudo que está acontecendo, mas agora a gente percebeu que é preciso de direção. E aí tem um outro dado também que corrobora com esse, que é olhando para as pessoas, olhando para as lideranças. Uma pesquisa da Sputnik, que olhou para o sentimento das lideranças diante desse cenário, diante dessas barreiras, identificou que a maior causa de insegurança na tomada de decisão das lideranças é a falta de clareza estratégica. Quase 50% responderam esse quesito. Por fim, né, quando a gente vai entender sobre posicionamento, que é essa pergunta, Marina, quando a gente olha para a perspectiva de marketing, a gente entende que é o lugar que as empresas, o lugar que uma marca está na cabeça das pessoas. E para a gente construir um bom posicionamento, a gente tem que olhar para trás e entender como que está a nossa estratégia. E aí dentro do Hub, a gente tem ótimos bons exemplos de empresas que de fato olham para a sua estratégia e tem esse caminho, essa gestão muito embasada por uma direção muito clara. Como a Bayer, que está aqui com a gente, né? O Fuco vai explicar um pouquinho mais sobre essa estratégia. E aí, por que o Coutinho está aqui com a gente, né? Quando a gente olha nessa perspectiva de como traçar esse planejamento estratégico de inovação, uma coisa que eu gosto muito de fazer é olhar para as startups. As startups já nasceram dessa nova dinâmica complexa, essa dinâmica onde, de fato, a gente tem que traçar diferentes perspectivas e se adaptar ao contexto. E as startups, quando vão em busca de investimento, elas têm que formular a sua tese de investimento. Se elas, de fato, não conseguirem entrarem com essa tese de investimento, provavelmente elas não vão receber investimento. Tese de investimento, visão de futuro, estrutura que eu tenho para chegar lá. E aí, a gente colocou essas duas pessoas aqui juntas para a gente traçar esses paralelos e entender como que, de fato, as startups, né, podem ajudar as grandes empresas, que no caso da Bayer já tem um direcionamento claro, mas como que esses dois agentes eles podem conversar para que, de fato, a gente... Fórmula mágica? Não, mas que a gente encontre bons caminhos que façam sentido para cada realidade. Maravilha. E agora eu quero trazer o Coutinho, então, para a conversa, para contar como que se construiu a estratégia dentro da Seeds e o que direcionou, né, a forma como as pessoas veem vocês de fora hoje também. Perfeito, Marina. Acho que muito bem colocado, né, Dalana? A Seeds já nasceu, na verdade, muito próxima das grandes indústrias, então, e dos grandes parceiros aqui da distribuição. A Seeds nasceu identificando uma dor do ecossistema, essa dificuldade que a cadeia do agro tem da transparência, de enxergar, de um elo enxergar o próximo, saber o que está acontecendo. A indústria, às vezes, muito distante da distribuição, que é muito distante do vendedor, do produtor, tentar aproximar todos esses elos e gerar valor para eles. Tem hoje uma dificuldade de troca de informações muito grande. O que acontece dentro da porteira, muitas vezes não passa para a distribuição, que menos ainda chega para trás. Uhum. Então a Seeds nasce para ser justamente um elo entre aproximar esses diferentes elos, né? E conseguir, através da digitalização do setor, literalmente ligando nos setores, conectando via APIs e um conjunto de tecnologias que a gente pode explorar mais, buscar com que uma indústria consiga saber mais da outra, levar mais valor. Então foi para tirar essa dor, sanar essa dor que a gente surgiu. Já nascemos dentro
com as grandes indústrias. Acho que o futuro agora é cada vez mais a gente seguir escutando o que eles têm para trazer e tentar solucionar. Algo que me chama a atenção na Seeds, né, é que nasce como um programa de fidelidade. Então, quem está vendo de fora está vendo esse movimento. Mas aí vocês vão ampliando esse olhar, né? Então, trazem Atomic Agro, trazem Perfarm, estão olhando para crédito também, muito nessa linha de uma visão maior. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Uber hoje, né, que é um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia, a gente vê uma empresa que não é uma empresa simplesmente de carros e que você pode, né, usufruir desse serviço sem ter seu próprio carro, andar pela cidade. Né? É uma empresa de transporte. Então, quando eles vêm com um helicóptero, é por isso, é porque eles são uma empresa de transporte acima de tudo. E a Seeds, qual seria essa grande visão de futuro que vocês têm e que explica todo o demais que acontece, né? Perfeito, Marina. Acho que o grande ponto, a gente sempre teve o produtor no cerne, em gerar valor para ele e melhorar o segmento como um todo. E só melhorando e gerando valor para o produtor é que todo o resto da cadeia também vai se beneficiar. Quando a gente tira atrito entre esses elos e gera mais eficiência, a gente consegue gerar um valor adicional. Por que desses movimentos? Então, como muito bem você colocou, a gente começou integrando a indústria, a distribuição, para fazer as campanhas, a troca de informação, leitura de sellout, dados de estoque, dados de performance, e premiando essa cadeia, né? Premiando essa distribuição, premiando os vendedores, e mais do que tudo, levando valor lá para o produtor, como eu comentei, com os programas de fidelidade. Depois a gente percebeu, legal, isso é uma parte. Como que a gente gera valor para esse produtor? Então vem aí a Atomic Agro, vem a Perfarm, que são soluções para o produtor, para que esse produtor consiga produzir melhor, ter uma gestão melhor da sua propriedade e até ter um primeiro contato com o meio digital. A gente sabe da dificuldade que é trazer esse produtor para se engajar com ferramentas digitais. Ele até testa alguma coisa ou outra, mas dificilmente ele fica e permanece. Então a gente enxerga isso e hoje já temos aí uma base muito grande, centenas de milhares aí de pessoas usufruindo das nossas plataformas. A gente está achando a fórmula de manter essas pessoas no ecossistema. Então, muito bem, a gente passou até agora informação melhor de dentro da porteira para ajudar esse produtor a produzir melhor, gerar mais valor e tudo mais. Depois veio a nova parceria aí com a Gaivota, né? Recentemente a gente anunciou também que agora a gente tem de dentro da porteira e a gente tem da indústria, então os dados transacionais aqui. Legal, vamos olhar via Gaivota os dados geoespaciais. É fundamental na nossa cadeia do agro ter a inteligência geoespacial. Não tem como, as fazendas estão espalhadas aí por todo o Brasil, as diferentes culturas estão espalhadas aí pelo Brasil, o produtor do Centro-Oeste tem perfil muito diferente do Sul e assim por diante. Então, quando a gente passa a trazer todo um componente geoespacial, desde o SG até mesmo a produção, acompanhar a safra, etc., e unir isso com os dados transacionais, a gente passa a ter uma visão holística da cadeia que sempre foi, voltando lá atrás na primeira pergunta, nosso grande objetivo, ter uma visão holística da cadeia e poder gerar valor para todos os elos da cadeia. Agora a gente começa a ter uma sinergia muito boa de lá de dentro até lá de cima e juntar tudo isso em um único sistema operacional, em uma única plataforma. Bom, Coutinho, é bem interessante entender todo esse ecossistema em que vocês estão envolvidos, né? Como que vocês se posicionam e como que o que a gente pode esperar de próximos passos, porque entendendo a estratégia de inovação de vocês, não é que fica fácil, né? Mas facilita compreender o que vai estar por vir ainda, né? E agora, Fuco, sua vez de contar pra gente o que está por trás dessa máquina toda que a Bayer traz de inovação, né, de transformação digital também dentro de casa. E, além disso, eu queria ouvir de você o que você aprende com as startups, né? O Coutinho está aqui, trouxe pra gente essa tese. Como que a Bayer olha para isso e aprende também, incorpora essas boas práticas das startups? É bem bacana ouvir o Coutinho falando, porque realmente a gente aprende muito com as startups, né? Primeiro, acho que a questão da agilidade é algo que é muito visível, né? Que é o que a Corporate realmente gostaria de se espelhar para ter maior simplicidade, principalmente para operar. E, ao mesmo tempo, a capacidade que eles têm de escalar, né, uma tecnologia, né, disruptiva muitas vezes, de uma forma que eles conseguem atacar e impactar diretamente uma dor do cliente, né? Então, acho que essa direção que eles têm de buscar de fora para dentro, né, mapeando bem as dores do cliente, eu acho que é algo fundamental também, né, que hoje a gente vê que é muito importante que as corporações também entendam, né, que toda a solução tem que gerar a partir do problema do cliente.
E eu diria que a nossa estratégia, né, é muito baseada nisso, né? Centrada no cliente. A gente vê que tem muitas oportunidades nesse sentido. E recentemente definimos 3 pilares fundamentais que vai nortear nosso futuro. O primeiro é a inovação, ou seja, continuar fazendo bem, né, o que já nós fizemos durante 150 anos, que é desenvolver novos produtos e ao mesmo tempo substituí-los, né, com tudo que tem de melhor hoje no mercado, trazendo inovação no nosso DNA, né, assim, continuar prosperando nesse sentido de trazer tudo que é na vanguarda de tecnologia para produtos e ao mesmo tempo soluções digitais. O segundo pilar é a transformação digital, né, porque afinal de contas a gente consegue tudo através das pessoas e a gente tem então uma estratégia muito voltada para que nossa cultura seja já modelada, né, com a essência da metodologia ágil, de que as pessoas já olhem os modelos de negócio já num modelo muito mais escalável e digital. E o terceiro é a sustentabilidade, né? Então a gente se posiciona de uma forma que a sustentabilidade está no nosso DNA, mas ao mesmo tempo evoluindo junto com o negócio. Tá? Então a gente vê que a sustentabilidade ela faz parte, é um critério de corte para qualquer tipo de iniciativa que nós comecemos aqui na companhia, aliado, né, ao benefício, ao valor que isso gera para o ecossistema e, consequentemente, para o nosso negócio. E quando a gente fala da estratégia, né, é muito importante a gente ter esse guia, mas também saber em que direção a gente vai implementar essa estratégia. Tá? Então hoje, praticamente, nós dividimos em 2 etapas, né, que é o performar e a segunda etapa, que é o transformar. Tá? Ou seja, as duas andam juntas, mas a gente tem uma estratégia muito clara, que a gente tem o propósito de moldar o futuro da agricultura, mas primeiro performando, ou seja, fazendo com que a nossa atuação hoje, com o nosso portfólio, ela realmente seja relevante e continue sendo pioneiro, né, e impulsionando toda a tecnologia na agricultura, né, porque a gente sabe que ao longo do período, né, nos últimos 50 anos, a gente teve grandes evoluções na agricultura que fizeram com que a gente pulasse de produtividade muito acentuosamente nos últimos anos. E o digital vem agora para alavancar ainda mais tudo isso em ganho de eficiência. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que para a empresa prosperar, é aquilo que eu falei, a sustentabilidade anda junto com o negócio. Então, a nossa participação de mercado ela é importante, mas ao mesmo tempo considerando um manejo sustentável, mesmo no curto prazo. Agora, quando a gente fala do Transforme, também a gente tem uma meta até 2030 de que todas as nossas operações já sejam digitais, tá? E que 30% já sejam em novos modelos de negócio, né? Como o projeto de carbono, né? Modelos que possam monetizar através do resultado do nosso cliente, né? O Success Fee, por exemplo, o compartilhamento de risco e assim por diante. E a nossa pretensão é que nessa jornada a transformação também ocorra nessa mudança cultural, né, que faz parte do nosso pilar, né, de transformação digital. Então a gente entende que não é de uma hora para outra, mas que é um processo que ela vai correndo em paralelo, tá? A gente performando, mas ao mesmo tempo também transformando o como nós fazemos, implementamos a nossa estratégia. E aí nesse sentido eu vejo que tem uma similaridade muito grande, né, com as startups, por exemplo, tá? Que, na minha opinião, essa cocriação, né, desse ecossistema das grandes corporações com as startups tem tudo para dar certo. Porque a gente sabe que a agricultura ela está partindo de um patamar talvez um pouco mais lento em relação a outros segmentos, mas que a gente tem uma grande possibilidade, se juntarmos forças, de conseguir, ao mesmo tempo, ter as tecnologias vindo de até outros setores, e ao mesmo tempo a grande corporação aproveitando a capilaridade que existe hoje no mercado, para que isso seja impulsionado. E eu diria que é um ambiente muito de competição, né? Porque se a gente pegar lado a lado cada solução, é lógico que a gente vê várias sobreposições. Mas quando a gente olha no ponto de vista do cliente, olhando o problema dele, a gente vê muita complementariedade em criar propostas que realmente façam sentido para ele. E eu vejo muita sinergia nesse sentido de juntar, né, tanto a ciência quanto o mundo empreendedor e as corporações trazendo essa capilaridade, essa capacidade de execução. E vocês dois falando parece muito simples, já todo mundo aqui já pode implementar a sua própria estratégia de inovação. Mas quando a gente pensa em futuro, né, a gente está falando de coisas que ainda não aconteceram, né, inimaginadas. E aí eu queria que a Dalana, né,
conseguisse dar uma clareza maior para quem nos acompanha de como que eu penso nesse ponto B, se eu nem sei se ele vai existir, se a gente vai conseguir atingir a visão da CIDES de integrar toda a cadeia, se a gente vai conseguir, né, produzir de forma cada vez mais sustentável com a transformação digital e a inovação conversando, né? A gente espera que sim, a gente quer chegar nesse ponto B. Mas como que a gente faz para imaginar e para traçar as metas até chegar lá, Dalana? Perfeito, Marina. Eu acho que os Andrés aqui já deram a letra, né, pra gente. Mas 2 pontos eu acho principal pra gente alinhar aqui a nossa conversa. O primeiro é que o ponto B não existe. Acho que esse é o primeiro. Como que a gente vai... Não existe. Eu acho que a gente traçando essa perspectiva, essa expectativa de que ele não existe, rompe um pouco aquela coisa de que a gente precisa chegar. Vamos lá, vamos em busca. E a gente abre um pouco mais a nossa perspectiva pensando que a gente só vai chegar lá se a gente construir. E eu acho que o segundo ponto é justamente isso. Como que a gente capta esses sinais? E às vezes quando a gente fala assim, né, nossa, a gente chega no hub, as corporações, vocês precisam captar os sinais externos e parece uma coisa muito distante. Mas eu achei muito legal como vocês trouxeram para a realidade. Captar sinais começa no dia a dia com o cliente. Quando eu tô falando em colocar tecnologia, fazer transformação digital, eu tô olhando como que eu me comunico melhor com o meu cliente para gerar dados e insights para que de fato eu possa pensar em novos modelos de negócio, que é o que o Fuku trouxe em relação à Bayer. E eu acho que essa é a sacada, esse é o caminho para a gente chegar e para a gente construir esse ponto B. E aí, novamente, trazendo dados, tem uma pesquisa da Evo, que é uma pesquisa sobre inovação corporativa, que também saiu ano passado, na verdade, mas foi final do ano, onde eles trazem que 72% das pessoas, das empresas que foram entrevistadas, não possuem uma estrutura para mapear as mudanças e os sinais de mercado. Então aí a gente tem um entrave. Se eu não estou mapeando, se eu não estou olhando para esse sinal, como que eu vou me transformar? Então aí está o primeiro ponto. E aí, o Fuku trouxe muito, né, de como a Bayer está fazendo isso, mas um exemplo que eu gosto muito, de fora do ecossistema, mas que às vezes a gente não percebe, porque as transformações das empresas, muitas vezes, elas são até silenciosas, e o posicionamento, quando a gente vê, a gente já enxergou a empresa daquela forma, é o da Philips. Quando a gente pensa na Philips, o que vocês pensam? Eu penso na chave. Na chave, na lâmpada, na pilha. A chave que não tem nada a ver, mas eu penso na chave, mas é a lâmpada. Perfeito. A lâmpada inteira. Olha, ótimo. 2011, a Philips está se transformando esse posicionamento. E hoje, a Philips, em 2019, principalmente, que eles fizeram uma grande virada, está posicionada como uma health tech, uma empresa de saúde, né? E como que eles fizeram essa transformação? Imagina a reunião, alguém chegou e falou, chega de pilha. Chega de lâmpada. Chega de lâmpada. Não, né? A coisa realmente foi se transformando. A Philips, na época da Primeira Guerra Mundial, existiu um entrave, né, no recebimento de suprimentos para equipamentos de raio-x vindos da Alemanha, né, para chegar na Holanda. E desde então, a Philips já tinha esse negócio adjacente, né, desse negócio voltado para equipamentos de saúde. E entendendo os sinais do mercado e realmente desse lugar de envelhecimento da população, aumento de doenças relacionadas ao bem-estar, transformação da população dos países subdesenvolvidos na evolução da classe média, olhando para os nossos resultados, talvez faça sentido a gente se reposicionar. E a Philips vem passando por esse reposicionamento e aos poucos a gente está entendendo esse processo. Legal, que coisa brusca, então quer dizer que as coisas vão se... Não, eu não acredito que o agro vai sofrer grandes rupturas. Eu acho que tem demais, inclusive até no próprio Hub, empresas de fora do agro, entender o agro como um grande potencial. Mas como o Fuku trouxe também, eu acho muito interessante a gente olhar esses exemplos para a gente entender como que a gente olha para esses negócios adjacentes, né? Como que a gente vai testando esses modelos de negócio, né, de forma experimental de fato e analisando, gerando dados, olhando para isso tudo que está acontecendo, para a resposta do cliente, para realmente haver essa transformação. Então eu gosto muito desse exemplo da Philips, porque é realmente, a gente tem muito da nossa realidade na nossa época, né, de pensar a Philips desse lugar, mas é uma transformação que está acontecendo agora, né. Então, por fim, eu acho que é muito disso, assim. Como que a gente constrói esse caminho? É o equilíbrio, né? O equilíbrio da gente olhar para dentro, pensar no core, otimizar. E sim, a eficiência, né, Fuku? Sim, entregar cada vez melhor. Porque às vezes a gente fala, não, porque não é mais eficiência, agora a gente tem que mudar tudo, transformar.
vamos acalmar, vamos realmente olhar para a eficiência, mas como que a gente gera esses dados para pensar em novas perspectivas, em novos negócios. Então, essa é a minha visão de construção do ponto B. Uma construção que é colaborativa, né, Foucault? Tem muito desse lugar de construir em conjunto, que tem muito a ver com a nova dinâmica, e é por isso que vocês estão aqui hoje e a gente está conversando startup e empresa lado a lado. Maravilha, Dalana. E além desse exemplo da Philips, né, voltando para o agro, a gente tem um exemplo aqui, né, do nosso lado, do Foucault vestindo a camisa do Climate Field View, que há uma década, né, a gente nem podia imaginar que ia se tornar o que é hoje, né? Então, o Climate Field View já está em 72 milhões de hectares no mundo todo, mais de 20 países. E como que vocês tiveram esse insight lá atrás, né? Sei que é uma herança já de Monsanto, mas se você puder contar um pouco, Foucault, como que a Bayer vai transformando o seu portfólio e vai pegando esses sinais fracos que a Dalana trouxe para inovar e lá na frente fazer parecer que é super fácil e muito natural? Olha, isso realmente foi uma virada, né? Porque lá em 2013, a Monsanto, na época, ela adquiriu a Climate num valor que hoje seria unicórnio, né? Aqui na companhia. E isso realmente criou uma nova era, eu diria, né? Que essa plataforma digital hoje que é uma referência global. E eu diria que foi um movimento muito bacana, porque depois a gente teve a integração, né, com a Bayer e criamos uma nova cultura. E eu diria que essa perenidade, né, dessa abordagem de olhar para o externo, eu acho que começou a fazer muito mais sentido e toda a liderança, no primeiro momento, eu acho que foi fundamental redefinir, então, né, a questão dos valores, né, da missão, da visão da companhia, né, ou seja, na minha opinião, é muito importante que uma corporação ela tenha essa clareza, né, e tenha uma estratégia muito bem direcionada, né, aquilo que realmente é a essência, né, os princípios da companhia. Tá? Eu acho que parte por aí. E a liderança, na minha opinião, tem um papel fundamental nessa transformação, porque por mais que a gente entenda que a execução vai ser feita, né, de uma forma orgânica na companhia, é esse direcionamento que vai ditar, né, todo o fluxo de esforços da companhia. Né? Então, eu diria que é fundamental, por exemplo, ter uma comunicação muito ativa, né, dentro da organização, que eu acho que parte do princípio de que para qualquer estratégia é fundamental que a gente crie um ambiente de segurança psicológica, né, na qual as pessoas tenham realmente empoderamento de dar as opiniões, né, de poder ter uma cultura de feedback muito mais ativa no dia a dia, né, que realmente tenha esse conforto, né, de um colaborador realmente ter empoderamento de colocar, né, o seu ponto de vista e ser genuíno, né, naquilo que ele pensa que é o correto. Então, eu acho que esse ambiente, né, é parte dessa liderança, né, de dar essa liberdade, esse ponderamento, né, realmente quebrar paredes, né, e dar essa autonomia, né, para que esses colaboradores possam criar. Eu acho que parte por aí. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma questão também de adequar todo esse ambiente para uma abordagem que, sim, é importante, né? Como eu falei, tem um performance, né, na execução do que é importante para entregar no seu dia a dia, mas que a inovação faça parte da rotina dele e não seja algo a mais. Então, eu vejo que tem essa oportunidade também de também redefinir um pouco, né, como os objetivos são definidos dentro da companhia. Né? A gente foi comentado, né, por exemplo, essa importância da clareza, né? Acho que apareceu na pesquisa, né? Dos objetivos, né? De onde e por que é importante fazer inovação dentro da companhia. Então, para mim, essa parte dos objetivos também faz parte da cultura, né? Porque eu mesmo, né, vivi, né, eu estou há 17 anos na companhia, né? Eu vi a empresa ser uma máquina, né, de processos e governança, né? E hoje a gente vê que é uma mistura, né, de uma máquina com um macaco ali. Eu acho que dá para ter uma mistura muito bacana ali, né, que eu acho que o lado humano, né, e a máquina, acho que tem uma sinergia muito bacana que acaba criando uma cultura, né, na qual o empoderamento do indivíduo é representativo para as entregas. Então, para mim, eu acho que é fundamental ter essa mudança também, porque o objetivo, né, nem sempre a gente vai usar o SMART, por exemplo, né, e nem sempre a gente vai usar, né, uma metodologia que você vai considerar as consequências. Então, eu acho que ter essa sensibilidade também de quando que é necessário, né, ser um pouco mais diretivo, mais específico e talvez até bloqueando algum tipo de criação, e é um momento que realmente é um momento de criar,
né, de colocar dentro de uma esteira. Então, eu vejo que essa flexibilidade é fundamental dentro de uma estratégia, mas, ao mesmo tempo, ter essa direção clara, né, de como que a gente consegue implementar, não bloqueando, né, essa criação dentro do time. Tá? E para mim, né, é por isso que eu falo, os hubs de inovação para nós é uma estratégia central, porque acaba sendo o nosso canal com o ecossistema e abrindo um pouco dessas possibilidades para que a gente democratize a inovação dentro da companhia e não fique ensilado, né, num movimento que toda a inovação acontece dentro de casa. Né? Então, para mim, essa abordagem, né, com os hubs traduzem um pouco, né, dessa neutralidade que a gente quer ter realmente com o ecossistema, que nem sempre a gente vai ter um benefício direto alimentando esse ecossistema num curto prazo, mas que a gente acaba direcionando, né, toda a evolução da agricultura, no caso, né, trazendo outros atores, né, nesse movimento que a gente está criando e, ao mesmo tempo, a gente se aproveitando do benefício que esse ecossistema vai evoluindo e a gente se beneficia do nosso negócio ao mesmo tempo, né, sendo líder no nosso setor. Então, acho que tem essa pretensão também, né, da companhia ter essa equidade na relação com as startups, principalmente, tá? E não ter aquele posicionamento, né, mais conservador de que temos uma corporate e uma startup que vem para solucionar os problemas dela. Eu acho que hoje a relação é muito mais bidirecional e para mim o Hub de Inovação tem um papel fundamental de conectar esses pontos. E quando vocês começaram a interagir com os hubs de inovação? Só para a gente ter esse marco temporal, você se lembra, Foucault? Então, para falar a verdade, né, o nosso pontapé inicial foi com a Architect Garage, né, que nós já tínhamos uma relação virtual na época com o Ecosystem desde 2018. E naquele momento, nossa estratégia ainda era muito voltada para a tecnologia do Hard Science em IT, por exemplo. E naquele momento, né, a gente viu que o negócio todo já estava demandando, né, essa transformação digital de uma forma muito mais intensa, né, nas operações. E então toda essa autonomia para trabalhar com inovação aberta veio para o negócio, né, na nossa área. Foi quando a gente estabeleceu a primeira parceria com o Hub de Inovação, que foi a Architect Garage. Eu diria que foi até um investimento de risco, porque na época nós não tínhamos tanta clareza, né, do que nós tínhamos como prioridade na nossa estratégia, né, dessa transformação digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu essa grande oportunidade de construir junto com o Hub. Foi aí que a gente construiu o primeiro Hub, o programa de inovação com vocês, né? E começamos a trazer essa perspectiva também para dentro de casa, para que a gente pudesse empoderar os internos a moverem programas internos também de inovação. E nisso a gente conseguiu uma densidade muito bacana, né, de envolver milhares de internos no primeiro ano, desde o primeiro ano, e junto com parceiros de negócio. E assim a gente foi evoluindo um pouco nessa estratégia. E os próprios times, né, começaram a estruturar a sua própria governança. E eu diria que o grande ganho foi essa autonomia também que o time sentiu que eles tinham em empoderamento para poder executar um projeto de inovação e que nem sempre a solução estava interna. Né? Então é uma mindset assim, né? Nosso barril ainda é muito furado, né? Lógico que tem áreas e áreas que ainda não atingiram uma maturidade para acessar o ecossistema, mas eu diria que a companhia como um todo tem uma direção clara de que a transformação digital é chave para a nossa estratégia, para sustentar nosso futuro. Com muito foco em criar novos modelos de negócio. Mas eu te perguntei desse marco temporal, né, para a gente poder cortar o filme. Olha a foto como era, olha a foto como está. Eu quero trazer um retrato aqui da maior parte, né, das companhias que a gente tem, uma pesquisa da PwC, a CEO Survey de 2023, mostra dados curiosos para a gente pensar sobre a cultura organizacional que barra a inovação, coisa que não acontece na Bayer, mas que olha só como que está o cenário lá fora. Né? 31% dos CEOs do Brasil entrevistados nessa pesquisa dizem que as lideranças nas suas organizações não costumam acolher divergências e discussões. 49% dizem que suas lideranças não toleram pequenas falhas com frequência. Né? Então, como que a gente cria esse ambiente de segurança psicológica se a liderança, né, que é o reflexo da cultura, como você vinha dizendo, não está pronta para isso, né, para ver essa colaboração, para ver essa abertura no questionamento que os funcionários trazem, que é para aportar justamente para o negócio poder crescer, né? E aí eu queria aprender
com o Coutinho, como que a gente faz isso? Como que vocês constroem essa cultura de experimentação dentro da startup, né? Que é algo que a Bayer conseguiu conquistar também, mas que para vocês, assim, praticamente está no DNA, né? Está no DNA e acho que você falou bem. Cultura, não tem jeito. Desde que começou, a Seeds nunca teve assim, a cultura, não tinha escrito. Não nasceu com uma cultura escrita. Ela foi construída. Na cabeça dos fundadores, do Matheus, do Daniel, sempre, obviamente, tinha um direcionamento de resolver problema, de ser dinâmico. E eles acho que fizeram muito bem, trouxeram lideranças e pessoas ali que conseguiam passar isso para frente, construíram equipes que tinham essa mentalidade. Eu tive, quando comentei pequenos negócios, empreendedor a vida inteira, não dá para ter medo de falhar. Já falhei muitas vezes e você aprende, leva o produto para o mercado, toma um feedback, adequa e volta para o mercado, sempre com olho no que os parceiros estão falando. E a gente recentemente começou a escrever realmente no papel a nossa cultura e tá lá, desembolar, que é você ver esse problema no parceiro e querer fazer e querer resolver. Se importar, ter empatia, porque no final do dia é isso, a cadeia está crescendo, está aprendendo, está melhorando. Se você não se coloca no lado de quem está do outro lado da mesa, né, seja do produtor, do vendedor, seja da indústria, cada um tem a sua dor diferente, cada um tem um cenário diferente, um contexto diferente. Então a gente começou a colocar isso no papel e a gente vê em pequenas ações o time, todos os dias, fazendo isso, refletindo isso na prática. Poxa, a gente passou de 60 e poucas pessoas quando eu entrei, 2 anos atrás mais ou menos, para 300 e poucas agora. Como que a gente cresce e como o Fulco colocou no começo, escala essa oferta? Como que a gente faz isso ser muito maior ainda, sem necessariamente ter que aumentar um monte de número de pessoas? Como que a gente cria os processos, mas não engessa a empresa e não cria tanto processo que você mata o processo criativo? Isso é um desafio tremendo. Não vou falar que é fácil, isso está no nosso DNA, mas como pessoas e como cultura. Os processos de criação, talvez como na pesquisa lá, são muito difíceis de implementar. Acho que a recomendação que a gente vê na prática lá e como que a Seeds tem feito isso é literalmente colocando na cultura, valorizando isso, inclusive nas avaliações, nas apresentações da empresa e sempre, sempre, sempre colocando o cliente no primeiro lugar. É ouvindo deles, as dores deles, que a gente consegue sempre trazer novidade. Um exemplo prático, poxa, o cliente falou, preciso conhecer o mercado, vou fazer um programa de incentivos com vocês, mas quero entender melhor o mercado antes de escrever as regras. Vou fazer uma pesquisa. Falei, peraí, a gente faz pesquisa, vamos fazer a pesquisa para vocês. Nossa, eu não sabia que vocês faziam pesquisa. Quase falei, eu também não. Acabamos de criar essa frente para atender a sua necessidade. Foi mais ou menos isso. A gente sabia que tinha todos os elementos para fazer, sabia que podia entregar, sabia que ia conseguir fazer com qualidade, mas tomamos o risco. E acho que essa mentalidade de você identificar um problema na ponta, uma dor, um desafio, estar pronto para dar o pulo junto com o seu cliente de mão dada, é fundamental. Acho que esse é o ponto que a gente tem imbuído na nossa raiz lá da Seeds. E você comentou dos fundadores, né? Então isso vem desde o início, é algo que vai sendo cultivado ali para usar o linguajar do nosso setor, né? E depois precisa ser cascateado, né, para as lideranças e chegar nos novos funcionários. Eu queria entender também com o Fulco como que isso é realizado dentro da Bayer, né? Como que vocês conseguem cascatear essa cultura para as pessoas dentro da empresa para que todos sejam radares de oportunidade? Eu diria que tem 2 abordagens, né? Tem uma abordagem corporativa, né? Que a gente tem hoje um hub de inovação próprio, né? Que é o Life Hub São Paulo, na qual a gente dá acesso ao ecossistema de inovação aberta, no qual a gente prepara todos os colaboradores aqui no Brasil, né? Para que tenham uma abordagem e estejam preparados para abordar o ecossistema de inovação aberta, né? Com uma agenda densa, que eles possam ter contatos, né? Com stakeholders da cadeia. Eu vejo uma outra grande oportunidade no próprio segmento agrícola, né? Então, quando a gente fala do agro aqui no Brasil hoje, na companhia hoje representa 92% dos outros negócios da Crop Science. E aqui a gente tem uma estrutura própria, né, de execução, né, e de implementação dessa estratégia que eu comentei, né, dessa parte Digital Farming, né? Então a área chama Digital Farming Solutions. Hoje ela é uma área global, na qual é ligado diretamente ao nosso core hoje. Eu diria que é o nosso terceiro core business, né? Além de sementes, defensivos e biotecnologia. A agricultura digital hoje é fundamental, é chave hoje na nossa estratégia. E aí nessa área a gente tem todo o arcabouço de inovação,
né? E também é uma estrutura que acaba quebrando paredes na companhia, que são times multidisciplinares que movem novos modelos de negócio, né? Então, nessa estrutura, estamos nós de Open Innovation, que abre toda a esteira de inovação para a companhia, ou seja, trazendo esse mindset também de que antes de você procurar interno, vamos buscar fora para ver se tem alguém fazendo melhor do que a gente. E ao mesmo tempo, a gente tem a Climate Field View como a principal plataforma digital, né, que além de habilitar, né, acaba transformando o que nós fazemos hoje no dia a dia, né, com o viés digital e algo muito mais escalável do que é feito hoje, né, no método mais conservador. E ao mesmo tempo a gente tem as ventures, né, que são os novos modelos de negócio, né? Então são times multidisciplinares que têm uma liderança própria, uma autonomia própria, que envolve todo o nosso time técnico, digital, de ciência, enfim, e diretamente com o nosso cliente, são como se fossem startups dentro da Bayer, movendo projetos mais relevantes que a gente entende que vá pivotar nosso negócio do core business, tá? Então a gente hoje tem uma estrutura chamada Outcome Based Models, né, que para cada segmento que hoje temos no core, né, a gente tem essa área, né, trazendo oportunidades de pivotagem, de novos modelos que possa sair do input e capturar muito mais no output das lavouras. Temos o Procarbono, que tem uma autonomia própria para que a gente prepare o agricultor no futuro, para que ele tenha um manejo muito mais sustentável desde agora, né, para preparar o mercado de carbono lá na frente, mas que ele vai extrair muito mais valor, ele se capacitando e preparando toda a esteira dele, né, nesse manejo mais sustentável do que o próprio carbono, né? Então a gente tem hoje mais de 1.800 pilotos já rodando, né, nesse projeto carbono, que eu diria que é o grande guarda-chuva, né, que vai trazer esses novos modelos de negócio para dentro, né, com viés muito mais equilibrando o negócio com a sustentabilidade. E além disso tem outras áreas, né, para atender cada especificidade também aqui na América Latina, né, como smallholder farming para pequenos agricultores, tem uma estratégia de drones, uma estrutura própria de Agile Coach também para transformação cultural, né, da forma como nós trabalhamos, adotando as metodologias ágeis. E ao mesmo tempo, esse time de Digital Farm Solutions, a gente sabe que hoje na companhia é uma bolha, mas que isso vai influenciar todo o nosso core, porque cada iniciativa dessa, ela tem uma vertente no nosso core business que está junto, movendo as ventures, tá? Então, eu diria que é um movimento que nós criamos lá dentro, né, que isso foi um benchmark até aqui da América Latina, que depois foi expandido para a América do Norte, Ásia e Europa. E eu diria que assim, isso é o que nós fazemos de novo modelo de negócio, né? E temos hoje uma estrutura de Corporate Venture Capital também no global, né, que é o CVC chamada Lips by Bayer. É corporativo, né? Então a gente tem 10 desafios corporativos envolvendo Crop Science e a área de saúde, na qual a gente busca a vanguarda da tecnologia, né, que a gente possa fazer parte desse movimento. A gente não tem uma pretensão de retorno financeiro no curto prazo com isso, mas principalmente de fazer parte desse futuro, né, das principais tecnologias emergentes, e de uma forma estratégica também a gente conseguir aproveitar isso para modelar e transformar nosso negócio. Então eu diria que tem várias iniciativas nesse sentido, né? Acho que globalmente ainda cabe uma organização, uma centralização muito, né, da questão da governança, mas eu diria que esse protagonismo hoje da região, principalmente aqui na América Latina, a gente está conseguindo mover de uma forma muito rápida e empoderada, né? Porque toda essa estrutura que hoje nós temos para nosso modelo de negócio, ela tem uma autonomia própria, né? E consegue ter essa vazão e essa cultura também do aprender rápido e barato, né? Então, isso que você comentou, Maria, né? De fato isso acontece, né? Eu diria que há uns anos atrás era muito difícil aceitar o erro, né? E de uma pessoa expor na frente de um comitê que realmente teve um erro e teve aprendizado em cima daquilo. E hoje esse tipo de movimento é muito estimulado por nós, né? Recentemente mesmo a gente teve um pedido para passar algum erro, assim, um aprendizado que nós tivemos no nosso dia a dia para compartilhar com outros colegas da América Latina, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Que você falou, para mim a segurança psicológica, ela tem que ser dentro da organização, mas isso todos os gestores, né, independente de ser alta liderança, média, né, ou a base da pirâmide, todos têm que ter essa pretensão de realmente ser genuíno e ter essa segurança para se posicionar e mover qualquer tipo de projeto, né? Então,
Acho que independente do nível hierárquico, né, a questão L de liderança, ela tem que fazer parte de um valor da companhia para mover essa transformação de alguma forma. Eu gosto muito de olhar para a estrutura da Bayer e ver a capacidade que vocês tiveram ao longo desse tempo, né, de construir essas células, essas frentes, onde realmente experimentar é a palavra de ordem, né? É buscar novos modelos de negócio. É por isso que essas células existem. E ao mesmo tempo a gente tem a startup, que é a grande célula, né? Que aí dentro disso sim a experimentação acontece. E aí o Coutinho trouxe muito essa visão, né, do fundador, de como a liderança inspira, como ter uma liderança que vai lá, que começa nesse lugar da experimentação, ela é importante. E da importância, né, Foucault, de ter dentro dessas células lideranças também com esse perfil que possam engajar outras pessoas nesse movimento, né. E aí, novamente aqui, tem uma pesquisa, hoje no Hub, a gente tem uma frente, né, onde a gente ajuda as corporações também a criar esses mecanismos, né? Oferece mecanismos também para desenvolver essa cultura. Então, dentro do Hub, a gente fornece imersões para as empresas trazerem, né, grupos de pessoas que possam ser embaixadores desses movimentos de transformação cultural, de pensar, de analisar sinais. A gente faz uma imersão, traz essa visão da startup, traz essa visão do que acontece. Então, a gente ajuda a corporação também nesse sentido. A gente ajuda as corporações também co-criando programas de empreendedorismo, ou seja, fazendo instigando as pessoas a trazerem ideias e transformarem em projetos com uma base metodológica nossa. E ao longo desse processo, a gente se envolve com diversas lideranças, né? Dos mais diversos tipos, os mais diversas características, e a gente percebe as lideranças que de fato conseguem movimentar e as lideranças que de fato muitas vezes impedem ou trazem o movimento de volta para um lugar da estabilidade, do lugar do controle, do lugar da previsibilidade, né? E aí tem um dado de uma pesquisa que se chama Learning Intelligence, que é um report que sai todos os anos, mundial, que fala sobre como que tá o cenário da aprendizagem corporativa, né? Que aí a gente está falando de aprendizagem, quando a gente fala de transformação cultural, aprender a lidar com situações adversas. E é onde eles trazem que a pessoa, dentro da corporação, as pessoas que mais inspiram os colaboradores a aprender são a liderança direta. Então, a importância é realmente ter essas pessoas que tem esse perfil para levar as pessoas nesse caminho de construção do ponto B que a Marina falou, né? No Hub, a gente tem ótimos exemplos, né? Então, durante as experiências, a gente tem lideranças que vão lá, colocam a mão na massa, vamos pensar em ideia junto, vamos construir, a estratégia é essa. Então, a gente tem esses exemplos. A gente tem lideranças, inclusive na última eu dei até um feedback, que é a onipresença. Eu tô ali, eu tô inspirando, eu alinhei, eu tenho um direcionamento, eu me comuniquei muito claramente para onde a gente vai e agora vocês têm autonomia para pensar. Então a gente tem figuras bem legais, a gente também tem movimentos onde essas lideranças se organizam em agrupamentos dentro das corporações, que a gente chama que são os comitês, e a gente está percebendo que com o amadurecimento do ecossistema, o amadurecimento das empresas, a gente percebe que cada vez mais as lideranças estão se organizando em comitê, como por exemplo a Seva, que tem o Seva Insights, onde essas lideranças se reúnem, né, e criam rituais onde elas dão fluxo para esses projetos, né, e ao mesmo tempo também olham para esses sinais de mercado, bem como a gente tem várias empresas que estão formando esses comitês de liderança. Mas a gente também percebe, a gente falou de bons exemplos, também para a gente tomar bastante cuidado como liderança, né? Eu tenho alguns exemplos, mas alguns exemplos envolvendo como não fazer, né? Às vezes em treinamento a gente está ali com diversas pessoas, né? 40 pessoas, 40 líderes de áreas pensando em soluções, instigando novas perspectivas, e aí vem a liderança e fala, gente, vamos dar ideia, mas não vamos fazer sempre a mesma coisa. Ou não vamos pensar muito fora da caixa. Teve um dia que eu falei, gente, se eu estivesse no lugar desses colaboradores, como que eu me sentiria? Que tipo de espaço que eu vou ter para cocriar aqui? A partir do que até onde eu posso ir? Então, muito cuidado nesse lugar. Ou, às vezes, a sutileza de fazer trabalhos em grupo e a gente perceber que quando essa liderança vai até o grupo para cocriar, esse grupo não consegue desenvolver. E aí você consegue ver claramente um ambiente onde a gente não tem segurança psicológica. Então, nessas pequenas experiências que a gente vai tendo no Hub, a gente vai entrando em contato com essas lideranças e percebendo, de fato, o que faz diferença numa liderança inovadora.
né? Então, a gente sempre busca esses bons exemplos para ajudar as outras empresas a construir e a capacitar essas lideranças nesse lugar de construção, nesse lugar de abertura, de segurança psicológica, né? E aí, o que a gente percebe nesses agrupamentos, nessas lideranças de diversos pontos da corporação que chegam até a gente percebe quanto que a importância, para além de ter uma estratégia, é que ela seja comunicada de forma clara para todas as pessoas da empresa, que é esse direcionamento que a gente está falando aqui, né? Quando às vezes a gente vai fazer um diagnóstico, né, da empresa, quando a empresa está chegando para a gente para fazer essas experiências, a primeira pergunta que a gente faz do nosso diagnóstico é: o que é inovação para você? E a gente tem a visão de cada pessoa. Quando a gente une as respostas, a gente fala: ok, vamos começar por aí. E fica muito claro essa necessidade da gente criar uma visão única sobre o que é inovação e depois como que a gente analisa todos esses insights e transforma de fato em uma estratégia. Uma estratégia que, bem comunicada, dá autonomia para as pessoas desenvolverem esses projetos. E aí a gente fala dessa liderança por contexto. E, obviamente, depois a gente tem que falar de cultura, de reconhecimento, né? Como que, de fato, funcionam esses mecanismos. Mas isso é papo para um outro episódio, né, Marina? Mas é muito interessante entender como que a gente cria esses mecanismos de reconhecimento, mecanismos de cultura, que suportam e engajam as pessoas a executarem essa estratégia. Muito bom, Dalana. Acho que a gente já foi trazendo aqui vários elementos que fazem a diferença na hora de construir uma estratégia de inovação. E para caminhar para o final, eu gostaria que cada um de vocês trouxesse a visão do que em 2023 é o mínimo necessário para a gente começar a pensar essa estratégia de inovação dentro das empresas, né? Claro que não existe uma fórmula mágica, né? Sinto dizer, mas existem caminhos, a gente trouxe vários aqui e eu gostaria que vocês arrematassem o pensamento. Coutinho, quer começar? Vamos lá. Realmente não existe fórmula mágica. A inovação, né, como você falou, acho que é trazer coisas diferentes e encontrar usos novos para elas. Então, é trazer elementos já existentes e criar coisas novas. E como fazer isso, como fomentar isso e como fazer em 2023 o mínimo, eu diria que crucial as pessoas e a cultura. Sem isso, não importa o processo que você coloque, não vai funcionar. E é claro, emana dos líderes e é responsabilidade, sim, da direção da empresa, dos líderes, passar a estratégia, ter clareza, mas não tem jeito. Vai desde o começo da contratação até o treinamento que você dá, toda a cultura, o dia a dia, respirar aquela cultura de você, na minha cabeça, estar próximo do cliente. Tudo sempre, como eu falei, acho que você trazer usos novos para resolver um problema, se você não sabe qual que é o problema que você está resolvendo, sim, você vai inovar para um caminho que não vai ser talvez tão bom. Então, mais do que tudo é você fomentar a proximidade dos parceiros, você está de ouvidos abertos. Então, na prática, sendo mais pragmática, hoje a gente tem um time de sucesso do parceiro, anda lado a lado do parceiro, escuta do parceiro, como a gente fala assim em bom português, abrem a cozinha para a gente abre a nossa cozinha para eles e vamos juntos, genuinamente, buscar soluções. Então, acho que essa é a primeira recomendação. Aproximem-se dos seus parceiros, aproximem-se dos seus clientes, escutem deles e tirem daí os seus primeiros aprendizados. O segundo, acho que foi falado aqui extensamente, criem um ambiente onde as pessoas tenham segurança para trazer as ideias. Não quer dizer que vai estar certo, tudo bem, mas tem que trazer, todo mundo tem que poder trazer aquilo que acredita, escutou no cliente, trazer alguma coisa para contribuir. Acho que esse é um segundo ambiente. Isso é bem fácil de fazer. Bem fácil de fazer. Basta você realmente estar aberto para que não tenha hierarquia, né? Acho que mata a hierarquia na hora da ideia. Você pode ter hierarquia na hora do momento da decisão, mas para escutar não pode ter hierarquia. Todo mundo tem que trazer ideia. E acho que é por fim começar a pensar assim os processos para angariar tudo isso. Porque também senão fica uma piscina de ideias e você não tira isso da prática. Então, ter um processo para absorver essas ideias todas, centralizar, e aí pode ser desde ter, como a gente faz, reuniões recorrentes entre áreas, intra-áreas, e que falam os aprendizados, uma reunião aberta para trazer aprendizados. Cara, tão simples quanto isso. Isso é o mínimo que você faz. Traz as diferentes áreas, põe uma pauta. O que você aprendeu essa semana com seus clientes? Que dores você está vendo que a gente não está resolvendo? Isso vai gerar um efeito assim tremendo. Aí você tira isso e depois, claro, vai tentar fazer com que isso vire um produto, um serviço, uma coisa que você vai tirar do papel e testar, pilotar. Mas aí eu deixo para quem tem mais conhecimento de grandes empresas de como fazer os processos, contribuir mais um pouco nesse tema.
Não, bacana, Coutinho. E é bem legal você trazer, porque realmente concordo. Eu acho que o primeiro ponto é trazer e entender o problema do cliente, né? Eu acho que, assim, estar com o cliente é fundamental. E até vou trazer um paralelo, né? Porque como era feito os projetos de inovação lá atrás, quando era um processo de cascata, né? Vai lá, tem um palpite lá, uma cassação de novas ideias, ia lá e a liderança escolhia as melhores. Né? Aí depois disso, a gente seguia o fluxo, né? Chegava, tinha aquele momento de implementação intenso, e alto investimento, longo prazo, entregava no fim, ninguém usava, enfim, e não tinha aquele apelo, né, que tinha no começo, porque o mercado mudou, né, desse tempo todo. Acho que isso é um pouco do que a gente vive hoje no core business, né, porque imagina, uma molécula demora mais de 12 anos para ser lançado, né, você tem muitas vezes um desvio, né, daquela desejabilidade daquele produto, né. E isso é um problema aqui até na América Latina. Agora, qual a metodologia que a gente está adotando hoje que funciona? Né? Você tem algumas ideias, aquilo gera algumas hipóteses, algumas teses, né, para isso ser explorado, e é experimentado intensamente, né, num time enxuto, né, com pequenos recursos, ali, pouca coisa, e a gente consegue experimentar e validar muita coisa durante esse processo. Aí depois disso isso é construído, né, junto com o nosso cliente, né, e nesse contato muito mais frequente, né, com a ponta, para validar e melhorar aquele produto, e no fim você criar algo de alto impacto, aderente ao problema dele, e ao mesmo tempo a gente consegue escalar isso através da nossa estrutura. Né? Então, eu acho que uma mudança de mindset teve esse impacto para nós, tá, ao longo do tempo. E como mensagens finais eu vejo assim, acho que o principal é olhar para fora primeiro, né, para ver se não tem algo que seja melhor do que a gente está construindo, falar com o nosso cliente, e principalmente aproveitar também as oportunidades. Né? A gente hoje tem vários programas hoje internos que impulsionam tudo isso de empreendedorismo, né? E ao mesmo tempo a gente tem os programas nos hubs de inovação. Né? Então fica assim um convite. Né? Eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, né? Ter um contato, né, com esses programas e realmente participe. Né? Não é um tempo perdido, realmente faz parte dessa jornada de aprendizado e é fundamental ter essa experiência. De realmente viver, né, todo mundo fala de metodologia ágil, né, de trabalhar de uma forma horizontal, né, quebrando paredes da companhia, e é uma forma de você viver tudo isso. Né? Eu tive essa oportunidade e eu convido todos a terem também. Eu acho que é fundamental, seja via parceiro, seja interno na companhia, boas oportunidades de participar desse processo de inovação. Legal. Eu gosto muito dessas duas percepções, né? Vocês falaram de processos, aproximação com o cliente, ambiente interno. E tem uma coisa que eu tenho reparado, cada vez menos a gente usar a palavra vamos acelerar, vamos rápido, tem que fazer. Eu acho que é um paradoxo agora, para 2023, que a gente vem percebendo, é desacelerar. Desacelerar para ir lá falar com o cliente, né? E tem até o exemplo da Já Entendi, que fez um projeto com a Bayer de capacitação dos produtores, né, para usar Climate Field View, né, esse aplicativo, né, o aplicativo da Bayer. E nesse processo, quando você ouve a Já Entendi falando de como foi esse relacionamento com a Bayer e com os produtores, você percebe que foi investido um tempo em ir lá conversar com o produtor, entender quem eram essas pessoas, que grupos e características que a gente tinha lá. Então, muitas vezes a gente quer acelerar, mas a gente esquece de desacelerar em alguns quesitos para que a gente consiga ter esses inputs, né? Então, acho que a mensagem final que eu penso aqui, diante de tudo que a gente trouxe aqui, é como que, obviamente, a gente desacelera, né? Principalmente as corporações que estão começando a se estruturar, que é nesse lugar que a gente começou a falar, começando a pensar em estratégia, como que eu desacelero e crio esses mecanismos de contato com o externo, de contato com o cliente, de contato com o ecossistema, ver o que já está sendo resolvido, para que de fato eu consiga transformar o meu negócio. Então, desacelerar para acelerar, né? Resolver o problema interno para gerar dados, para eu olhar para fora. Então, isso não é sobre velocidade, é sobre você ter agilidade, aquela máxima, mas que na prática é tão difícil e é muito legal ver Bayer, ver Seeds nesse movimento e conseguindo de fato transformar tudo isso. E o próprio Hub também, a gente começou muito nesse movimento de conexão, né? Quando a gente fala Hub de inovação, conexão.
conexão para projetos. Só que a gente tem percebido cada vez mais que a gente precisa também, como hub, inovar, também olhar para as nossas adjacências e pensar em novos produtos e novos serviços que vão ajudar o nosso cliente, que são as corporações, que são as startups, a de fato se organizarem para se conectarem. Então, por isso que a gente vê movimento, inclusive essa semana a gente lançou um novo serviço, que é o Habilitar, que é justamente para ajudar as empresas que já entenderam que a inovação é o caminho, mas que de fato não sabem ainda como executar. Então, a gente dá uma assessoria ao longo do tempo. A gente tem os produtos de learning, né, onde a gente ajuda também as corporações a se estruturarem, a catalisarem a inovação interna. Então, de fato, a gente como Hub também está percebendo. Então, nós também somos uma empresa e nós também nos inspiramos na Bayer, nos inspiramos na Seeds, para a gente também evoluir o nosso modelo de negócio. Então, assim, casa de ferreiro, no espeto não é de pau. A gente também está fazendo todo o processo. Então, é muito legal ver isso, quanto que a gente também aprende com os nossos parceiros e a gente também evolui o nosso modelo de negócio. Então, a mensagem é isso, gente. Desacelerem, olhem para os lados e aí sim a gente constrói uma estratégia que seja perene e que, de fato, que sobreviva. E mais do que essa ideia de que inovação a gente tem que sobreviver e a gente tem... Não, é legal. O processo é muito legal. O Foucault falou aqui, né? Um programa de empreendedorismo. Poxa, que legal. É prazeroso. Então, a inovação tem que ser prazerosa. Ela tem que ser na velocidade suficiente para que a gente consiga garantir que o modelo de negócio se torne perene, mas que também seja prazeroso para as pessoas, para o mundo e para o futuro que a gente quer construir. E nesse clima, então, de passo a passo, vamos escalando, porém com calma, eu convido a vocês que estão nos assistindo, nos escutando, a voltar lá na live do Habilitar, poder entender melhor como que o AGTech Garage pode ajudar a sua empresa a construir, implementar essa estratégia de inovação e dar um passo de cada vez. Também convido vocês a acompanharem a série 1 da jornada de inovação. A gente está na 2 aqui, então se ficou um pouco confuso para você o que é uma startup, como funciona o Hub de Inovação, volta lá na temporada número 1 e aí depois você vem e continua ouvindo os nossos bate-papos. Foi um prazer receber vocês aqui, fico muito feliz com a participação do Foucault, do Coutinho, da Dalana, nossa prata da casa aqui, e aguardem que ela vai voltar. Teremos também a participação deles mais para frente. Na temporada, inclusive, Mercados de Tecnologia, tem um outro episódio com a participação da Seeds. Lá tem também participação da Bayer, então fiquem à vontade para explorar os nossos conteúdos e irem pouco a pouco trilhando essa sua jornada de inovação. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigado. Muito obrigado pelo convite.